News CNN. Tem breaking news chegando direto da Itália, Débora Bergamasco. Apuração de Jonas Maia e Matheus Teixeira. A justiça italiana acolheu o recurso da defesa e negou a extradição de Carla Zambelli em um dos processos que pesam contra a ex-deputada lá na Itália. Essa decisão atende um pedido da defesa, foi julgada hoje e com isso, lembrando, havia aí toda essa possibilidade, esse julgamento de recurso apresentado pela defesa e agora, depois de uma série ali de reveses na justiça italiana, Carla Zambelli consegue com a sua defesa o atendimento, o acolhimento de um dos recursos e com isso ela tem aí a extradição negada neste momento. Vale lembrar, Carla Zambelli está presa na Itália desde julho de 2025. Teve o nome, incluso na difusão vermelha da Interpol como uma foragida internacional. Ela havia sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal, depois teve uma segunda condenação. Num primeiro momento, fugiu para os Estados Unidos, deixou o Brasil para os Estados Unidos. De lá, embarcou para a Itália. Ela tem cidadania italiana, só que lá na Itália foi detida também pelas autoridades do país. Houve ali, num primeiro momento, o acolhimento ali das ações que pesam contra a ex-deputada para cumprimento de pena e validação da condenação que ela teve aqui no Brasil. Só que agora a justiça italiana decidiu negar a extradição de Carla Zambelli ao Brasil. E com isso, agora a gente se desdobrar ali, acaba sendo algo que até, acho que o Pedro Venceslau pode nos ajudar, porque ele tinha conversado mais cedo com o advogado de Carla Zambelli, e ele estava até mais cético, Pedro Venceslau, pelo que você havia contado. Só que agora a gente tem esta decisão que a Corte Suprema de Cassação, que é uma corte que analisa ali a última instância e analisa esse tipo de recurso, negou a autorização para a extradição de Carla Zambelli, Pedro. Olha, faltam outros recursos ainda para serem avaliados, mas de fato é uma decisão que surpreende até a defesa de Carla Zambelli. Como você disse, eu conversei hoje de manhã com o Fábio Panhozzi, que é advogado da Carla, e ele estava cético em relação a esse recurso na Corte de Justiça, na Corte de Apelação, na verdade, já prevendo que a Carla Zambelli seria extraditada lá por setembro, começo de outubro, ainda bem no meio da eleição presidencial aqui no Brasil. Disse que restava ainda a expectativa de uma manifestação de cunho político, porque seria do ministro da Justiça, Carlo Nordio, que em última instância tem que se manifestar em relação a esse caso. Só que ele estava cético também em relação à possibilidade da gestão de Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, que é conservadora, do mesmo campo político de Carla Zambelli, se manifestar em favor da ex-deputada, porque isso iria gerar um desgaste com o governo brasileiro. Como eu havia observado mais cedo, não houve uma movimentação política no Parlamento Europeu nem do Parlamento Italiano em defesa da Carla Zambelli. O caso dela não sensibilizou esse campo político na Itália e na Europa. E aqui no Brasil também houve uma movimentação tímida em defesa de Carla Zambelli. Uma comitiva de senadores brasileiros, de deputados, foi até a Itália visitar o presídio feminino onde ela está para ver as condições do lugar e prestar solidariedade. Mas nada muito além disso. Por isso esse clima de ceticismo. Porém, agora essa decisão, nessa última instância, que muita gente avaliava como sendo um recurso quase que protocolar, a última tentativa da defesa, acabou gerando essa surpresa. Isso abre possibilidades para a defesa e pode levar esse caso para além do segundo semestre, para além, ou seja, para muito além de setembro, como previa o advogado Fábio Panhozzi. Então, ainda resta também, como eu disse anteriormente, uma manifestação do governo italiano. Talvez essa decisão agora deixe para depois essa manifestação do ministro Carlo Nordio, mas possivelmente isso pode influenciar na decisão da administração Giorgia Meloni. Importante um ponto que você coloca, Pedro, que tem 2 casos de extradição, porque foram 2 as condenações de Carla Zambelli, e aí agora tem a negativa de um desses pedidos de extradição. Ainda não há data para julgamento do outro pedido de extradição, mas a defesa vai tentar, claro, também, tem tentado também evitar essa extradição, Débora.
Pois é, obrigada, Pedro. Agora a gente vai chamar o dono da apuração aqui na CNN, Matheus Teixeira, que conseguiu essa apuração juntamente com Elis Jonas Maia. Matheus, então conta pra gente, né? Foi uma surpresa essa decisão? Exatamente, os representantes da Advocacia Geral da União tinham lá na Itália para acompanhar o julgamento, e o que eu ouvi aqui é que foi surpreendente. Já tinha tido uma vitória anterior quando autorizou a extradição. Esse era um recurso que a expectativa era que o recurso reafirmasse a decisão anterior, portanto, mantivesse a extradição, mas o que aconteceu foi o contrário. A defesa de Carla Zambelli teve uma vitória significativa, porque a gente está falando de uma decisão da mais alta corte da Itália, ou seja, muito dificilmente haverá uma reversão. Claro que no mundo jurídico é difícil cravar quando um processo de fato acabou, mas até segunda ordem, a expectativa ali e a avaliação dentro do governo brasileiro é que vai ser difícil derrubar a decisão que a Itália acaba de tomar. Como disse o Pedro Venceslau mais cedo, até a defesa de Carla Zambelli estava desesperançosa, achava que seria muito difícil reverter o entendimento anterior, mas o que nós tivemos foi sim uma vitória para Carla Zambelli, ex-deputada federal. Só para contextualizar, vamos lembrar que foi nesse processo que está sendo discutido, que é sobre que ela foi condenada a 10 anos de prisão no Supremo Tribunal Federal por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, junto com o hacker Walter Delgatti Filho, que fez, portanto, ali a inclusão de um mandado de prisão contra ministro do Supremo, invadiu o sistema de justiça do Brasil. Isso levou ela a ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal, mas antes de cumprir pena aqui no Brasil, ela evadiu do país, ela saiu do país, fugiu por meio dos Estados Unidos, depois para a Itália. Ela chegou primeiro aí para os Estados Unidos, mas como ela tem cidadania italiana, acabou optando, diferentemente, por exemplo, de Alexandre Ramagem e outros nomes do Brasil, Alan dos Santos, que também estavam na mira do Supremo, acabaram indo para os Estados Unidos. Ela optou a não ficar nos Estados Unidos, mas foi para a Itália, porque, como diz o próprio sobrenome, ela tem origem italiana e tem, inclusive, a cidadania italiana. A Justiça da Itália entendeu que pontos da decisão anterior estavam equivocados e, portanto, reverteu a decisão e negou a extradição da ex-deputada aqui do Brasil, Débora e Yuri.